Esta é a terceira rodada de entrevistas da Rede Diário de Comunicação. Estamos aqui com o candidato Arthur Virgílio, do PSDB, né, que participa conosco nesta reta final da campanha. Candidato, os partidos que se aliaram ao senhor nesse segundo turno, né, principalmente o PSB do Serafim Corrêa e o PR do Henrique Oliveira, Paulderney também, né, do DEM, eles terão participação no seu governo, caso o senhor ganhe a eleição? Uma participação não obrigatória, mas possível, porque nós vamos ter que governar com quadros competentes, com quadros que sejam capazes de tocar Manaus para diante. Agora, nós não teremos e não temos, e jamais haveremos de admitir, partilha do tipo, e eu vejo muito isso nos últimos 10 anos no Brasil e não concordo. Aquilo ali é feudo do fulano, aquilo ali é feudo do Beltrano, isso não existirá. O compromisso que isso aí eu temos é com Manaus e é uma expectativa muito grande que eu percebo nas pessoas e não vamos trair essa expectativa a nenhum pretexto. Nada e nem ninguém está acima desse nosso compromisso com a cidade. Queria saudar você, Valmir, a você, Márcia, e agradecer à Rede Diário de Comunicações, ao Ciro Batará, ao seu pai, ao mestre Cassiano Anunciação, mestre Batará, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. O Serafim Corrêa foi seu secretário quando o senhor foi prefeito, né? Ele pode vir a ser secretário nessa gestão, se o senhor for eleito? Ele é um técnico de mão cheia. O Serafim engrandece se ele é uma pessoa capacitada para ser prefeito, ele obviamente é capacitado para ser secretário ou qualquer outra coisa. Ele tem sido uma ajuda para mim excepcional, não só na formulação de programa de governo, como também nas caminhadas de rua. Tem sido uma dedicação exemplar, dedicação ímpar à campanha. Mas não estamos cogitando de nada ainda, isso nós vamos conversar, isso e eu, depois da eleição passar, se confirmando os resultados, e depois no descansozinho que ele vai ter no lado, eu vou ter no outro, aí vamos nos encontrar em algum lugar que não vai ser Manaus, temos que fugir um pouco das pessoas e vamos conversar. No debate da Band Manaus, nesse segundo turno, o senhor disse que o ISA terá uma secretaria importante. Acho que foi esse termo que o senhor usou, né? Sim. Já tem definido isso? Qual é a secretaria? Eu até tenho uma ideia, mas não me sinto assim à vontade para revelar, mas só sei que será uma coisa muito importante mesmo, algo que dê a ele a oportunidade de mostrar o seu valor, a sua capacidade de trabalho. Ele é um tigre para trabalhar. É uma pessoa que tem muita disciplina, tem muita disposição, está sempre a posto, sempre disponível para fazer as coisas mais duras da campanha, enfim. Eu criei muita admiração pela forma dele agir, muita estima pessoal por ele. Nós demos muito certo no temperamento e na forma de atuar. Portanto, eu conto com ele como um braço direito nessa administração, se de fato nós confirmarmos o que as pesquisas dizem, até para uma larga margem, né? Que seria a nossa vitória eleitoral. Uhum. Candidato, o senhor acabou de receber o apoio do PV, né, que é um partido que estava na coligação da sua adversária, da candidata Vanessa Graziotin. O fato de esse partido ter composto lá a coligação com a sua adversária, traz alguma implicação legal para o senhor receber esse apoio ou não? Primeiro, não foi um apoio do PV, porque não foi um apoio assim da direção do PV, um apoio da maioria esmagadora dos militantes e dos candidatos do PV. Cidadãos que entendem que certamente haveriam de estar sufocados onde estavam e que deram o seu próprio grito de liberdade. Foi uma multidão de gente hoje lá no nosso comitê, que é grande, uma multidão muito grande. E foi também o PSDC, com seus candidatos, com o candidato a vice na outra eleição, foi candidato de uma outra chapa que não foi classificada, mas que foi lá prestar sua solidariedade. Ou seja, nós temos entendido que a nossa campanha começou cada vez mais a representar Manaus. E lá eu fiz mais ou menos o que eu tinha dito no debate. Pensavam que era fácil derrotar a gente, porque derrotar o Issa não é difícil. Derrotar o Arthur também não. São pessoas pequenas, insignificantes. Derrotar um sentimento que a gente passou a representar, aí já é mais complicado. Sentimento você não pega, como eu posso pegar esse papel, esse microfone, você não pega no sentimento, é difícil. Depois ficamos difíceis de identificar porque perdemos o rosto, o nosso rosto se misturou com o rosto das pessoas. E finalmente, como é que vão derrotar os eleitores de Manaus?
você pode derrotar o Arthur e o Issa com os eleitores de Manaus, mas derrotar os eleitores de Manaus contra os eleitores de Manaus não é com o eleitor do Pará, porque a maioria dos paraenses aqui vota em nós, nem do Maranhão, que vota na gente também, nem é com o eleitor do Ceará, que a maioria vota na gente. Venusiano, que eu saiba, não tem tido eleitor aqui, nem nenhum morador da Lua. E acredito que nenhuma força da natureza haverá de se opor à mudança que nós propomos em Manaus. Então, estamos muito confiantes e seguros de que os apoios são bem-vindos, porque representa a expressão. Isso é o vizinho que está dizendo, pô, o que você faz aqui, por que você não está lá? É o cara que, do posto de gasolina que ele vai abastecer, e diz assim, por que você não entra logo para reforçar essa luta e acabar com isso de uma vez, enfim. É um sentimento que tomou conta da cidade. Eu não penso que eu me iludo com isso, não. Nós mantemos a humildade, o pé no chão, isso e eu, porque sabemos que tem uma relação quase matemática entre votação alta e expectativa. Votação alta significa muita expectativa. Pois é, e eu queria complementar a minha pergunta, que o senhor falou também que os números mostram uma larga diferença, né, entre o senhor e a sua adversária. A que é que o senhor atribui essa diferença grande na votação? Sinceramente, é o povo votando em si próprio, porque é um sentimento que se criou. Manaus quer mostrar que não tem dono, que Manaus pertence a si própria. Manaus, afinal de contas, Manaus vem de Manaus vem de Ajuricaba. Então é uma terra guerreira. Em 1972, só 2 cidades derrotaram na eleição municipal, não havia eleição para prefeitos de capital, só 2 capitais derrotaram a ditadura no voto. O Rio de Janeiro não conta, porque o Rio de Janeiro era o chaguismo lá, que era desista, não funcionava. Era aquele embrião de uma certa esquerda ecológica que deu em Chico Mendes, deu em Marina Silva lá no Rio Branco do Acre, e a nossa Manaus aqui com o fenômeno da votação do Fábio Lucena. Então as outras todas se curvaram, Manaus não. Manaus prenunciou aquela coisa acachapante que o MDB conseguiu, que foi em 22 estados, 22 senadores em jogo, para o MDB fazer 16 senadores no Brasil inteiro. Os outros perceberam depois de Manaus que era possível derrotar o regime. Então, Manaus, mais uma vez, está mostrando que é dona do seu nariz, que é uma mulher sedutora, que não pertence a ninguém e que, nessa hora, tomou o seu destino nas próprias mãos e nos fez de instrumentos. Não somos mais do que instrumentos do sentimento de mudança que Manaus encarna. A candidata Vanessa está dizendo na propaganda e nos debates, né, que o senhor representa o amazonino, que é o candidato do amazonino. O senhor chegou a conversar com o amazonino depois que ele voltou de São Paulo da cirurgia? Não. Eu, aliás, fiz até uma visita a ele lá. A visita que... hoje eu não sou inimigo dele. Quando eu era inimigo dele e que ele teve um acidente, eu não cumprimentava. Quando ele teve um acidente, eu ouvi falar, o amazonino está morto, não era verdade, graças a Deus. Na BR-174, não sei se você lembra disso. Eu fui a primeira pessoa que chegou lá. Antes da família dele, eu cheguei. Ele tomou um susto quando me viu. Ele deve ter pensado, pô, ele chegou para acabar de me matar, e eu cheguei para dar um abraço nele, me solidarizar com ele, com a vida dele, enfim. E é o meu modo de ser, que é difícil de algumas pessoas que não têm um sentimento maior, mais generoso, compreenderem. Mas eu tenho um sentimento largo. Eu aprendi isso com meu pai, aprendi isso com a luta, não sou de rancores, enfim. Então, era engraçado que ela fica falando essa história de amazonino, e os rumores nos jornais eram de que ela queria o apoio do amazonino também, logo que ela foi lançada, segundo ela, para cumprir uma tarefa. E o engraçado, mais engraçado, é que ela não reclamou nem um pouco quando o Lula foi apoiado pelo amazonino, quando a Dilma foi apoiada pelo amazonino. Em outras palavras, os números das pesquisas talvez expliquem esse vazio, essa coisa oca. Então, imaginar que alguém manda em mim, há suspeitas de que mandem nela, mas mandar em mim, será que alguém em sã consciência acha que isso é possível? Todo mundo que me conhece pode até não gostar de mim, não concordar comigo, ou pode concordar e pode gostar, que é o que eu prefiro. Mas achar que eu vou ser títere de alguém, isso não passa pela cabeça de ninguém que esteja internado no Eduardo Ribeiro. As pessoas sabem que eu tenho personalidade política própria e que sempre subi o rio. Eu nunca fui de descer o rio. Eu sempre fui caboclo de subir o rio e jamais de pegar a moleza. Sabe quando você vai para uma festa, tem o companheiro que diz assim, na descida vou eu, na subida vai você. Aí eu sempre sou aquele escolhido para subir o rio. Minha vida é assim, longe de cargos, longe de benesses, longe de cargos até quando eu era ministro do Fernando Henrique, eu não era de ficar nomeando para cá e para lá. Atendi o Eduardo Braga, quando ele pedia para nomear uma pessoa, nomeei o Isper Abrahim para superintendente adjunto da SUFRAM, mas pedido do Eduardo Braga. Por mim não tinha o menor interesse em nomear ninguém para lá.
O senhor tem amizade com o governador Omar Aziz. Grande. Nessa campanha, o senhor chegou a dialogar com ele em algum momento? Não. É claro, ele tem a opção dele, eu tenho que respeitar, mas eu sei que ele me respeita muito, que me estima, e tenho certeza que nós teremos uma fraterna convivência, uma convivência muito justa, muito fraterna, e eu proponho mesmo ação conjunta. O que para mim é ação conjunta? Ele gasta numa obra, eu gasto noutra e gastamos juntos numa terceira, para nós fazermos o dinheiro render e não termos superposição de funções, que é uma coisa muito danosa à boa gerência. Nessa campanha, o senhor adotou não sei se a gente pode chamar de estratégia, que não é muito comum, pelo menos a gente não via muito antes, de colocar o seu vice, o Issa Abrão, à frente de alguns eventos de campanha, caminhadas e etc. Por que vocês resolveram adotar essa estratégia? Olha, eu tenho um vice que é dotado de muita personalidade política. É uma pessoa que disputou uma eleição para o governo do Estado, foi muito bem sucedido, 15% dos votos em Manaus, bom orador, figura física que agrada as pessoas, figura simpática, enfim, fácil de se lidar com ele. Graças a Deus, porque eu posso ir para um lado, ele pode ir para o outro, e quando a gente vai junto é uma coisa muito grande, um rio caudaloso. Eu diria que talvez alguns outros candidatos pudessem não ter algo parecido. É um patrimônio. E quando eu montei a estratégia de campanha, eu montei pensando em ter um vice do porte do Issa, que não é só para a campanha, é para ajudar a governar. Então, quanto mais destaque para uma pessoa desse porte, melhor. É muito ruim você ter um vice que você tem que ficar escondendo, você tem que ficar... Ou não exibe porque o vice não tem o que dizer, ou você não exibe porque não tem representatividade, ou você não exibe porque não é bom exibir. Aí não é o caso, eu tenho orgulho do meu vice. O fato de o senhor ter destacado ele bastante durante a campanha também gerou alguns rumores, assim, algumas desconfianças de algumas pessoas dizendo, vai ver que isso quer dizer que ele está deixando o espaço para o Issa e de repente está interessado em assumir a prefeitura e depois tentar o Senado e já deixaria a prefeitura para o Issa. Há alguma verdade nisso? Não, eu nunca, se eu fosse senador, não tivesse tungado meu mandato como tungaram, não passaria pela minha ideia de disputar o Senado. Eu tenho uma história de diversos mandatos, 34 anos de vida pública e nunca interrompi nenhum mandato pelo meio. Sempre fui ao final de todos os meus mandatos. Talvez isso me dê algo que alguns perdem e nem notam que estão perdendo. Credibilidade. Se você pergunta para mim, Arthur, você está feliz com o momento que você vive? Eu digo muito. É uma popularidade assim absolutamente feliz. Eu sei que em algum momento a gente vai enfrentar a realidade, vai ter que cultivar para manter os índices mais altos que a gente possa manter. Manaus tem problemas muito graves, enfim. Eu sei que a expectativa é alta, vamos fazer tudo para corresponder. Mas se você pergunta assim, o que você prefere? Voto e popularidade. Desculpe, você prefere popularidade e portanto, voto ou credibilidade? Eu vou te dizer, eu prefiro credibilidade e voto, nessa ordem. Uma escolha eu escolho credibilidade, por uma razão simples. Voto vai e vem. Isso eu sei. Credibilidade eu sei também. Ela não é bumerangue, não. Quando ela vai, ela não volta. Eu não abro mão de ter credibilidade. De falar as coisas e as pessoas saberem que eu estou falando a verdade. Então, quem começa com muita historinha, com muito vai e vem, não nota, mas vai corroendo as bases da sua credibilidade. E depois termina melancolicamente carreira política que poderia ser bonita, que poderia ser brilhante, enfim. Em um dos debates do primeiro turno, né, o senhor divulgou um e-mail para que as pessoas mandassem currículos, que o senhor disse que selecionaria pessoas com capacidade técnica para compor o seu governo. Como é que foi o retorno disso? O senhor recebeu o retorno? Ainda não abri, deixei lá. Bom, na verdade eu não estou abrindo nem os meus, né? Eu tenho, aquele é o Arthur Virgílio 2, né? @hotmail.com. O outro é parecido. Eu não abri nem os meus, que eu estou com mais de 1000 lá e vai ser uma loucura depois. Eu tenho pedido às pessoas para não mandarem, para mandarem para minha mulher, que ainda consegue administrar o dela mais ou menos, eu não consigo administrar. Mas além disso, mesmo que eu tivesse pouco do meu pessoal mesmo, que desse para administrar, eu tinha tomado a decisão de não abrir aquilo antes de estar eleito prefeito. Porque a gente não vai nem ficar por aí, a gente vai fazer o chamado headhunting, né? A gente vai caçar cérebros, caçar talentos.
Se eu souber que tem uma pessoa muito boa em determinada especialidade, mas essa pessoa é do PT, vou procurar a pessoa e vou dizer, se você vem, seu partido permite, não permite, você não vem, ou você vem de qualquer jeito, eu te quero. Agora, desde que você seja leal ao meu projeto de governo. Okay. Candidato, nós tínhamos só 15 minutos, chegamos ao final, mas o senhor tem ainda tempo para fazer considerações finais. Quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto, aqui. Agradecer a você, Márcia, agradecer a você, Valmir, a Rede Diário, ao Ciro, ao mestre Batará, a todos vocês, enfim, pela cobertura correta que fizeram da eleição. Uma cobertura, eu vou dizer aqui, tão correta que ela foi literalmente igual para mim e para minha adversária. E olhem que eu sou amigo da casa, eu escrevo nos 2 jornais. Então, esse é o jornalismo. O jornalismo noticia, diz o que está acontecendo. Então, eu fico muito feliz de saber que essa é uma demonstração de amadurecimento e, para mim, vai ser muito bom. O meu governo vai ter que ser elogiado, se quiserem, e criticado até para abrir os olhos, alertado, muitas vezes, porque eu quero muito isso. Sozinho a gente não governa e áulico é uma coisa que não me agrada. Eu quero mesmo as opiniões críticas para nós termos sensibilidade em relação ao que o povo passa, o que o povo quer, o que o povo precisa, o que o povo deseja, o que o povo vai ter conosco. Se Deus quiser, muita confiança.